Você já teve a sensação de que alguém entrou na sua vida no momento exato em que você mais precisava, sem nem saber disso? Como se o universo tivesse conspirado nos bastidores para que aquele encontro acontecesse, mesmo que parecesse totalmente por acaso. Carl Jung chamava isso de sincronicidade, um fenômeno em que dois acontecimentos se conectam de forma tão precisa, tão simbólica, que não dá para explicar apenas por lógica ou coincidência. E a verdade é que, quando uma conexão é verdadeira, ela não começa no toque. Ela começa no campo invisível, onde o inconsciente age. É lá que tudo começa a se movimentar, antes mesmo de você perceber. Você sente algo estranho no ar, um desconforto suave ou uma paz repentina quando olha para uma pessoa. Não sabe por quê, não tem motivo claro, mas o corpo sente. O corpo fala antes da mente entender. A ciência hoje já confirma que o coração tem neurônios. Sim, você deu certo. Segundo o Instituto HeartMath, o coração envia mais informações ao cérebro do que o cérebro ao coração. E quando você está diante de alguém que vibra numa frequência que ressoa com a sua, o seu corpo reage. Você transpira diferente. Sua pupila dilata. Seu batimento muda. Mas o mais curioso é que você não percebe conscientemente, só sente e não sabe explicar. Jung dizia que tudo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. E talvez a pessoa que você tanto procura não esteja escondida do mundo, mas escondida de si mesma. Ou pior, você está cego demais pelos seus traumas para enxergar o que já está na sua frente. Esse é o ponto de partida. O encontro não acontece fora, ele começa dentro. E é isso que quase ninguém te conta. Você já reparou como algumas pessoas passam a vida inteira se conectando com quem não as vê de verdade? Como se estivessem sempre no lugar errado, com a pessoa errada, repetindo o mesmo padrão de abandono, rejeição ou carência, só com rostos diferentes? Isso não é azar. Isso é trauma não resolvido repetindo o mesmo roteiro até você perceber que precisa rasgar o script. E quando você rasga esse roteiro, o universo começa a agir diferente com você. Não é mágica, é energia psíquica. Você começa a emitir sinais diferentes, começa a atrair pessoas que vibram num campo mais elevado. E de repente, uma pessoa aparece. Não com fogos de artifício, mas com silêncio, com presença, com verdade. Mas antes de reconhecer essa pessoa, o universo vai te testar. E você precisa estar desperto o suficiente para não confundir um teste com um presente. Porque os dois podem vir embrulhados no mesmo papel. Nos próximos minutos você vai entender 5 sinais que, segundo os estudos de Jung e as descobertas da psicologia moderna, indicam que uma pessoa não veio por acaso. Mas calma, não são os sinais óbvios que você vê por aí. Não estamos falando de borboletas no estômago ou chamadas constantes no celular. Esses são ruídos. Sinais reais são silenciosos, profundos e muitas vezes desconfortáveis no começo. No final do vídeo, o último sinal vai revelar um padrão oculto que todos nós ignoramos e que pode te impedir de enxergar o amor certo até hoje. Um padrão que age na sombra e que te faz correr da única pessoa que foi feita para você. Mas por enquanto, só preste atenção, porque tudo vai começar com um primeiro sinal. E ele não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Se você está ouvindo isso, provavelmente está se perguntando por que certas pessoas cruzam seu caminho de forma tão intensa, como se o universo tivesse um plano oculto. Às vezes é a paixão, às vezes é dor, mas o que quase ninguém diz é que tudo isso tem um propósito muito maior do que você imagina. Segundo Jung, nada acontece por acaso. Os encontros não são fortuitos. As ligações que você sente com alguém, especialmente aquelas que te arrancam da zona de conforto, são sinais de que a vida está tentando te acordar, porque o universo não grita, ele sussurra, e você precisa estar atento para escutar. Já percebeu como certas pessoas te deixam inquieto, como se tivessem tocado em algo que você mesmo evitava? Esse é o poder dos vínculos profundos. Eles escancaram as feridas. E o curioso é que não são as pessoas em si que te causam isso, mas o que elas despertam dentro de você. Jung chamava isso de projeção. Nós projetamos nossos próprios conflitos, traumas e desejos ocultos nas outras pessoas, e é exatamente por isso que algumas relações parecem ter um peso cósmico. Não é amor cego, não é obsessão, é a sua alma tentando curar algo antigo.
Se o universo realmente quer que você fique com alguém, ele não vai apenas fazer você sentir atração. Ele vai fazer você sentir transformação. Ele vai colocar nessa relação espelhos, desafios, testes. Você vai se deparar com medos que nem sabia que tinha. Vai ser forçado a amadurecer, a se responsabilizar emocionalmente, a sair do padrão. Isso não é romântico, isso é brutal, mas também é libertador. Porque o verdadeiro amor que o universo quer para você não é aquele que massageia seu ego, é o que rasga suas máscaras. E aqui vai uma verdade que poucos estão prontos para ouvir. Enquanto você não entender as lições que essas conexões estão tentando te mostrar, você vai repetir os mesmos ciclos com pessoas diferentes. Não adianta fugir, não adianta tentar substituir. A lição volta, e volta mais forte, porque o que está em jogo aqui não é apenas relacionamento, é evolução. O universo envia pessoas para te destruir e depois reconstruir, se você tiver coragem de encarar. Você pode até achar que a pessoa certa é aquela que te entende de cara, que não exige esforço, que encaixa perfeitamente. Mas Jung sabia que o verdadeiro encontro de almas é desconfortável. Ele estremece estruturas, ele obriga você a encarar sua sombra, porque a missão não é te manter confortável, é te libertar. Se você está ouvindo isso e pensa em alguém agora, talvez seja esse o sinal que estava esperando. Talvez essa pessoa tenha surgido na sua vida para te revelar algo que você ainda não entendeu sobre si mesmo. E eu preciso te dizer com toda honestidade, não ignore esses sinais. O universo é paciente, mas não é repetitivo à toa. Quando ele envia alguém com impacto, é porque você está pronto para ver algo novo. Mas isso exige coragem. Coragem para sentir, para errar, para aprender e, principalmente, para não fugir. Porque o que parece um caos, muitas vezes é só a dança silenciosa da sua alma reencontrando partes de si. E só quando você tiver coragem de escutar isso até o fim, você vai entender a verdade que estava sendo revelada desde o primeiro instante. Você já percebeu como algumas pessoas entram em nossa vida como se carregassem a chave de uma porta que nem sabíamos que estava trancada? E mesmo quando elas se vão, a porta permanece aberta, só que agora vazia. O universo, através dessas pessoas, muitas vezes não quer nos oferecer amor ou companhia. Quer nos mostrar partes de nós mesmos que estávamos tentando ignorar. E esse é o problema. Quando alguém ativa algo profundo em você, não é ela que está em jogo, é você. A insegurança nasce, muitas vezes, da tentativa de preencher esse espaço com o outro, esquecendo que o vazio sempre foi seu. Carl Jung disse que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Mas o que nos atrai profundamente pode revelar feridas muito mais antigas. E é aí que o caos começa. Quando alguém desperta em você uma ansiedade que parece vinda do nada, quando um simples atraso na resposta gera um terremoto interno, não é o outro que está fazendo isso. É você sendo convocado pelas suas sombras. Você passa a duvidar de si mesmo, sente que está perdendo o controle. A sua mente cria cenários, suposições, medos. Tudo porque, em algum ponto da vida, você aprendeu que precisava fazer esforço para ser amado, que precisava se ajustar para não ser rejeitado. E agora, cada pessoa que você idealiza vira um espelho da sua ferida. O nome disso é projeção. E até que você encare isso, todo relacionamento será uma repetição do mesmo trauma. Muitas vezes, a pessoa que mais te atrai é exatamente aquela que vai te mostrar tudo que ainda está mal resolvido dentro de você. É cruel, mas é libertador. Porque o verdadeiro despertar não acontece quando você encontra alguém que te ama perfeitamente. Acontece quando você olha para a sua dor com tanta honestidade que ela não precisa mais gritar por atenção através dos outros. Você tenta parecer forte, tenta ser desapegado, mas cada tentativa de controle revela o oposto, o medo. O medo de ser deixado, o medo de não ser suficiente. E é aqui que começa o verdadeiro trabalho. Jung falava que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Você precisa sentar com a sua insegurança, com o seu medo de abandono, com o vazio que lateja quando alguém se distancia.
Porque só quando você reconhece que a ferida é sua, você para de culpar o outro por tocar nela. A pessoa pode ter ido embora, mas o que ficou foi seu. E o que é seu precisa ser encarado, não ignorado. A dor tem um propósito, ela é uma mensageira. Ela está dizendo, aqui dentro ainda está aberto. E enquanto você evitar sentir, vai continuar buscando paliativos, distrações, relações rasas que te dão prazer instantâneo, mas nenhuma cura real. Talvez seja por isso que você se sente exausto, porque está carregando o peso de não querer sentir. Está tentando convencer o mundo e a si mesmo que já superou, que está tudo bem. Mas no silêncio do seu quarto, você ainda espera uma mensagem, ainda revisita conversas, ainda se culpa por não ter sido o suficiente. Só que a verdade é brutal. A sua insegurança não vai embora com outra pessoa te validando. Ela só desaparece quando você se valida. E isso é difícil, porque exige quebrar uma ilusão que foi construída ao longo de toda uma vida, a de que alguém de fora vai te resgatar da sua dor. Ninguém vai. E quanto antes você aceitar isso, mais cedo encontrará a liberdade. A verdadeira libertação não é esquecer a pessoa, é lembrar dela sem dor, sem apego, sem ansiedade, apenas com gratidão pelo espelho que ela foi. Mas isso não é imediato, é um processo. E é exatamente esse processo que o universo quer que você viva. Porque quando você para de fugir da sua ferida, começa a entender o recado escondido nela. Você começa a ver que a insegurança que parecia um fardo, na verdade era um convite, um chamado para voltar para si mesmo, para olhar para a criança ferida que vive dentro de você e finalmente dizer a ela, eu estou aqui. Você pode achar que está sendo castigado, mas o que está acontecendo é o contrário. Você está sendo chamado a crescer, a deixar de se abandonar, a ser inteiro mesmo quando ninguém está por perto. E isso vai mudar sua vida para sempre. Vai redefinir a forma como você ama, como você se doa, como você escolhe com quem caminhar. Porque quando você se cura, você deixa de buscar relações que machucam. Você se torna seletivo, não por medo, mas por sabedoria. E a verdade é que o universo nunca envia alguém por acaso. Mas ele também não permite que alguém fique quando o aprendizado já foi entregue. E é por isso que dói tanto quando alguém se vai. Porque muitas vezes aquela pessoa era o último capítulo de um livro que você se recusava a fechar. Mas agora chegou a hora. Você precisa entender. Não é sobre esquecer, é sobre transformar. Talvez você esteja tentando encontrar sentido no caos. Tentando entender por que certas pessoas entram na sua vida como tempestades e saem como vazios. Mas há algo que você ainda não percebeu. O que você sente por essa pessoa que te desestabiliza, que te tira o eixo e te faz perder a noção de quem você é, não é amor. É apego disfarçado. É medo travestido de sentimento verdadeiro. E enquanto você não encarar isso com a brutalidade que a realidade exige, continuará andando em círculos, preso a alguém que já foi embora, mesmo estando do seu lado. A mente humana é engenhosa. Ela cria histórias, fantasias, justificativas. Ela reconstrói memórias para parecer que foram melhores do que realmente foram. Mas o inconsciente não mente, ele grita. Com sintomas, com sensações, com aquela ansiedade no peito quando o nome da pessoa aparece. E se você silencia esse grito, se você ignora os sinais, está se traindo. Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E quanto mais você tenta se convencer de que ainda dá para consertar algo que já quebrou, mais você adoece por dentro. O universo não trabalha com ilusões. Ele remove o que não te serve. E sim, às vezes ele faz isso de maneira cruel, abrupta, devastadora. Mas sempre há uma intenção por trás do caos. Aquilo que parece um castigo, quase sempre é uma libertação disfarçada. Só que para enxergar isso, você precisa estar disposto a desapegar da sua versão carente, da parte de você que prefere migalhas do que vazio, que aceita pouco só para não se sentir rejeitado. É nesse ponto que você começa a sua verdadeira cura. Quando você entende que o outro não veio para te completar, nem te salvar.
Ele veio para te mostrar o que ainda precisa ser curado dentro de você. E quando você internaliza isso, tudo muda. Porque você para de buscar nos outros o que só você pode construir em si. Isso é tão libertador quanto doloroso. Os estudos mais recentes em neurociência emocional apontam que o cérebro humano cria conexões químicas intensas com o objeto do apego. Não necessariamente por amor verdadeiro, mas por repetição emocional. O ciclo da dependência afetiva aciona as mesmas regiões cerebrais envolvidas em vícios químicos, como o uso de drogas. É por isso que, mesmo sabendo que a relação te destrói, você sente que não consegue se desligar. Mas é possível. Não com força bruta, mas com consciência. O que você precisa fazer não é esquecer, é aceitar. Porque o cérebro só se liberta do vício quando entende que não está sendo recompensado. E isso exige que você pare de alimentar o seu inconsciente com esperança falsa, com idealizações, com stalkings noturnos que só te corroem por dentro. A saída é cortar a recompensa. É olhar de frente e dizer: isso não me faz bem. E se não me faz bem, não é amor. E aí entra a sombra, aquela parte de você que insiste em repetir padrões, que se apega a quem não está disponível, que escolhe sempre os mesmos tipos, os mesmos ciclos. Jung afirmava que até você tornar consciente o que está inconsciente, aquilo governará sua vida, e você chamará isso de destino. O seu apego não é azar, é programação inconsciente, é trauma não curado, é carência ancestral que você carrega como se fosse identidade. Mas você pode romper, pode reprogramar, não de uma vez, não sem dor, mas passo a passo, dia após dia, cortando os laços que você mesmo alimentou. Silenciando o celular, os pensamentos, os impulsos, colocando limites onde antes havia desespero, reconstruindo seu eixo interno para que você não dependa mais de alguém para sentir que existe. Quando você começa a se tratar com o respeito que espera dos outros, tudo muda. As pessoas que não te valorizam se afastam. As que vibram na sua nova frequência se aproximam. Mas mais do que isso, você para de negociar a sua paz. Porque quem aprendeu a se amar não mendiga presença. Ele reconhece o valor do próprio silêncio, da própria companhia. E talvez nesse momento a sua mente ainda esteja presa à ideia de que o amor verdadeiro exige sofrimento, mas esse é o mito que precisa ser queimado dentro de você. Amor não aprisiona. Amor não paralisa. Amor não destrói sua identidade. Isso é apego, é medo, é ausência de si. Na próxima parte você vai entender exatamente por que o universo permite que algumas conexões nos quebrem e como por trás dessa dor existe uma sabedoria oculta que a maioria das pessoas nunca descobre. Não perca isso, porque é nesse ponto que tudo começa a fazer sentido. E talvez no fundo, tudo que você tenha buscado até hoje era uma forma de não se sentir tão invisível. A maioria das pessoas passa pela vida esperando que alguém as enxergue como elas são por dentro, mas isso só acontece quando você primeiro se vê. É aí que o universo começa a responder. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E talvez seja justamente essa ansiedade de ser amado que esteja mantendo você longe do amor que merece. Você precisa parar de mendigar migalhas emocionais, parar de tentar forçar conexões que nunca foram suas, parar de ignorar o silêncio, que já é resposta. Existe algo mais nobre do que correr atrás de alguém. É correr para dentro de si. Porque quando você se cura, o universo responde. Ele envia sinais, ele alinha encontros, ele remove o que pesa. Mas ele só pode fazer isso quando você cria espaço. E para criar espaço, é preciso soltar. Soltar não é desistir. Soltar é confiar. É você olhar para a vida e dizer: eu estou pronto para aquilo que é meu e estou disposto a liberar o que não é. Isso não é fraqueza.
Isso é sabedoria, é inteligência emocional no mais alto nível. É o tipo de maturidade que assusta quem ainda vive preso em padrões infantis de afeto. Porque sim, amar alguém que não te ama de volta é como implorar para beber veneno esperando se curar. E a cura nunca vem. Vem o vazio, vem a exaustão, vem a perda de si mesmo. Mas quando você finalmente entende que não veio ao mundo para implorar por amor, você começa a se tornar o próprio amor. E é aí que as coisas mudam. Você muda a frequência, você muda o jogo. Você para de se perguntar por que a vida está sendo tão injusta e começa a criar a própria justiça emocional. Você para de correr atrás e começa a atrair. Você para de se sabotar e começa a se proteger, porque agora você sabe, agora você entendeu. O universo não recompensa quem se esconde, ele recompensa quem se assume, quem diz: eu me recuso a continuar implorando para ser visto. E se até aqui você se sentiu perdido, quebrado, desconectado, saiba que isso não é o fim, é o começo. É o momento exato onde você se encontra de verdade, onde você entende que a dor que te destruiu também te reconstruiu. E que se hoje você chegou até este ponto, é porque algo dentro de você se recusa a aceitar menos do que merece. Então, se isso tocou você, se algo aqui acendeu dentro de você, não guarde só para si. Respire fundo, volte para a vida. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa acordar. E lembre-se, você não está sozinho. Tem uma legião de homens e mulheres despertando agora. Gente como você, gente que cansou de fingir que está tudo bem, gente que decidiu dar um basta na própria prisão emocional, gente que está criando uma nova história. E se você quer fazer parte disso, se você quer continuar mergulhando nesse tipo de conteúdo que transforma, que cura, que abre sua consciência, então se inscreve agora no canal, ativa o sino, porque aqui você nunca mais vai ouvir apenas palavras, vai ouvir verdades. E verdades têm o poder de libertar. Te vejo no próximo vídeo.